O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, quarta-feira, dia 1º, celebramos o 30º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e perseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. E então começareis a dizer: nós comemos, bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há muitos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, povo de Deus, é evidente que Jesus recebia muitas perguntas, na sua época. Claro, a sua ação no mundo, a sua ação como reino de Deus, não um reino puramente humano, um reino com as propostas divinas, vem abalar, evidente, as estruturas da época, e abala as nossas estruturas, como diz aquela música, do Zaqueu. Mexe com as nossas estruturas pessoais, estruturas físicas, mexe com a estrutura psíquica, e mexe, claro, com a estrutura religiosa de experiência de Deus. Então é evidente que vai ter sempre essas perguntas para Jesus, por causa justamente desse mexer no interior da pessoa humana que Jesus mexia. E você sabe muito bem que a pergunta que gera é uma resposta boa ou uma resposta ignorante, uma resposta má, uma resposta mal colocada. Também é por uma pergunta que se escrevem livros e se escrevem doutrinas, e se resolve algumas situações de moral. É por uma pergunta, talvez, que se resolve uma situação de uma doença e assim por diante. Não é isso? Então Jesus está sempre sendo questionado. E, às vezes, as perguntas que fazem a Jesus é para pegá-lo, de repente, numa cilada, como era o caso lá da pergunta que fizeram: é lícito ou não é lícito pagar imposto a César? Ou a pergunta: qual é o maior dos mandamentos da lei? Então, tiveram muitas perguntas capciosas, para pegar Jesus ali, desprevenido. Mas é claro, Jesus é o Filho de Deus, o Messias, sempre tem uma resposta plausível para todas as perguntas. E hoje uma pergunta assim um pouco mais tranquila. Alguém lhe pergunta, esse alguém pode ser eu, pode ser você, ele está num povoado, está andando pelos povoados, e alguém faz essa pergunta, se é verdade que são poucos que se salvam. E percebam que não é respondendo diretamente a pergunta que Jesus vai responder a pergunta. Pode ser que Jesus responda a pergunta com uma outra pergunta. Pode ser que Jesus responda a pergunta com um assunto, como é o caso da pergunta de hoje. Então, Jesus não diz que são poucos e nem que são muitos ou que são alguns ou quem ou quais vão se salvar. Não. Ele diz
como você pode se salvar. Qual é o caminho que você pode percorrer para você se salvar? Sempre tem o como, né? Então ele diz para que a gente possa fazer um esforço danado para entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar e não vão conseguir. Então o que significa para nós? Aliás, existem vários significados porta estreita, né? Mas o que significa exatamente assim para nós, a nossa missão, e como significa como resposta de Jesus uma porta estreita? Uma porta estreita, fazer o esforço. Primeiro, a palavra esforço, né? Não, aquele que não se esforça, como é que pode se salvar? Aquele que não se esforça para ter fé, aquele que não se esforça para fazer o seguimento da pessoa de Jesus Cristo, como é que vai estar junto com Jesus? E entrar pela porta estreita, ou passar pela porta estreita, significa passar pelos relacionamentos, passar pelos encontros, passar pelas vias humanas. E não se esconder, porque porta larga a gente pode se esconder, mas a porta estreita a gente não pode se esconder, a gente não consegue se esconder. Nós vamos passar por ali pelos amigos, pelos não amigos, pelos inimigos, por aqueles que gostam, por aqueles que não gostam, vamos ter que passar por ali. E esta porta estreita significa para Jesus a porta do entendimento, a porta do encontro, a porta do olhar no olho um do outro, a porta do perdão, a porta da misericórdia. Então não há nada que escape. Nós vamos nos esfolar, no bom sentido, quando nós estamos passando pela porta estreita. Que é o contrário da porta larga, não vai acontecer nada. Então, como que Jesus responde? Jesus não responde se você vai ou não vai, mas te dá a possibilidade de que, se você fazer o esforço para entrar por essas porta estreita, que você possa melhorar os seus relacionamentos, e relacionamentos de gratuidade, com certeza você vai ter as condições necessárias de estar celebrando o céu e não somente a terra. E o céu agora, e a terra agora. Ou seja, essa possibilidade de Deus estar em você e você estar em Deus agora, na tua família, no seu trabalho, nos relacionamentos de gratuidade que nós vamos vivendo no nosso dia a dia. Então, é perigoso a gente dar uma resposta, ou era perigoso, seria perigoso Jesus dar uma resposta, por exemplo, lá, se é lícito ou não é lícito pagar imposto a César. É muito perigoso se Jesus dissesse: não, são poucos sim que vão se salvar, não são muitos que vão se salvar, mas quem? Então Jesus prefere dizer de que jeito a gente pode então ser salvo. Fazei todo esforço para fazer relacionamentos de gratuidade, de amor e de carinho. É isto aí. Que Deus vos abençoe, vos guarde, e que a Mãe de Aparecida vos cubra com seu manto sagrado. Amém.